GDF vai divulgar o valor dos combustíveis nas refinarias. Com isso, o consumidor do DF saberá a margem de lucro dos empresários. Postos do DF ainda não repassaram o desconto de 46 centavos no preço do diesel. O governo federal diz que vai fiscalizar. Termina hoje o prazo da inscrição para tentar uma vaga no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Saiba como concorrer. E ainda funcionários públicos terão horários diferenciados para assistir os Jogos do Brasil na Copa do Mundo. Boa noite, eu sou a Camila Lopes e levo a você as principais notícias do dia aqui na Band Cidade, segunda edição. Na semana passada, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, apresentou 9 medidas que poderiam ajudar a baixar o preço dos combustíveis. Uma delas é a possibilidade dos postos funcionarem nos estacionamentos de shoppings e supermercados. No Distrito Federal, isso já é possível, mas a burocracia tem afastado os empresários. Confira na reportagem de Érica Blaney. Depois de 11 dias de paralisação devido à greve dos caminhoneiros, um dos problemas acabou. Não há mais filas quilométricas para abastecer o carro, mas o preço dos combustíveis, principalmente o da gasolina, ainda não agrada os motoristas. Tá difícil, muito difícil, a gasolina tá muito cara, o movimento tá pouco, né? Então tá difícil pra gente. Tá um absurdo, a um ponto de pedir socorro, porque não tem condição. A gasolina no Brasil, em outros países, chega a R$ 2,70 ou bem menos. E aqui no Brasil chega a 4 e pouco. Não dá para entender, né? Eu queria entender. Alguém me explique de onde sai todo esse imposto e o porquê? Em Brasília, existem cerca de 320 postos de combustíveis. Aumentar esse número poderia provocar uma diminuição do preço nas bombas, já que haveria mais concorrência. Existe até lei que permite a abertura de postos em shoppings e outros centros comerciais. Mas enquanto a lei não sai do papel, os preços continuam lá em cima. Para a Secretaria de Gestão do Território e Habitação, o problema é outro. Não há novos postos em Brasília porque falta interesse dos empresários. O interesse realmente tem sido pequeno, né? Essas leis são em torno de 2016, 2015, 2016. Então, nesses 2 anos, o interesse foi muito baixo, pelo menos aqui na Central de Aprovação de Projetos. Teve um caso de um clube querendo instalar o posto de gasolina. Mas, para o autor da lei que dispõe sobre a instalação de postos em shoppings e supermercados, o problema é o excesso de burocracia. Em função da crise, os empresários diminuíram um pouco a intensidade, a vontade que eles tinham para estabelecer os postos, sendo que antes a gente teve 2 supermercados em Brasília, que foi o Carrefour Sul e o Extra Norte, que já tinha posto prontinho para funcionar e a burocracia do Distrito Federal não deixou. Com o fim da greve dos caminhoneiros, as filas da semana passada acabaram, mas o valor da gasolina nas bombas continua perto dos R$ 5,00 o litro, como acabamos de mostrar. Já quando o assunto é o diesel, os postos daqui do DF ainda não repassaram o desconto de 46 centavos para o consumidor. O Pedro é caminhoneiro. Nessa segunda-feira, ele foi procurar um posto de combustíveis para tentar abastecer com os 46 centavos de desconto concedidos pelo governo federal no litro do óleo diesel. Mas não encontrou nas bombas essa redução no preço. Isso aí só no papel, porque na bomba não tá não. Tem nada de desconto ainda não. Tá zerado ainda do mesmo jeito. A partir desta segunda-feira, os postos terão de colocar placas com o valor do diesel cobrado em 21 de maio, quando começou a greve dos caminhoneiros. Tudo para provar que o desconto de 46 centavos está sendo dado. No último dia 31, ainda foi criada uma rede nacional de fiscalização para garantir que o desconto seja repassado para as bombas. Mas em uma passada pelos postos da cidade, não achamos nenhuma placa que informasse o valor cobrado no dia 21 de maio. Nenhum posto que eu tenho costume de abastecer o carro ainda tem essa placa informando. Ainda não vi imposto nenhum. O motorista que tinha esperança de encontrar o preço da gasolina com desconto também se decepcionou. Revolta com esses nossos governantes, né? O preço que estava R$ 4,55
antes da paralisação, agora R$ 4,99 e a maioria dos postos agora só aceita dinheiro ou débito. Nem cartão de crédito não está passando mais. Esse advogado especialista em defesa do consumidor alerta que quem se sentir lesado por causa dos preços abusivos nos combustíveis deve denunciar para que a prática seja combatida. O consumidor ele pode buscar os órgãos de defesa do consumidor, os órgãos administrativos. No caso aqui do DF nós temos o PROCON, né, por exemplo. Porque essa elevação de preços ela é uma prática abusiva que o Código de Defesa do Consumidor considera, no artigo 39, inciso 10. Não pode haver elevação de preço sem uma justificativa plausível. Pela lei, cada posto pode cobrar o valor que quiser. Não existe tabelamento de combustíveis no Brasil, mas o PROCON está de olho em quem pratica os preços abusivos. Os postos que têm cobrado mais de R$ 5,00 no litro da gasolina têm sido multados. Nós estamos numa operação desde quinta-feira da semana retrasada e trabalhamos todo final de semana, no feriado e principalmente nos postos de combustível e revendedoras de gás. Até ontem foram 37 autuações a postos de gasolina e 4 autuações a depósitos de revendedoras de gás. Nós procuramos o Sindicombustíveis, sindicato que representa os donos de postos aqui no DF, mas eles não quiseram falar sobre os preços aplicados nas bombas. Informaram apenas que cada estabelecimento tem autonomia para praticar ou não a determinação do governo federal. E aos poucos, a distribuição do gás de cozinha, um dos principais produtos que faltaram durante a greve dos caminhoneiros, começa a se normalizar aqui no Distrito Federal. Mas, por enquanto, as distribuidoras continuam sem conseguir suprir por completo a demanda da população. Quem tentou comprar gás de cozinha na manhã desta segunda-feira no Guará sentiu mais uma vez o impacto da greve dos caminhoneiros. O Sulemar chegou cedo, mas às 11h30 da manhã ele ainda aguardava para levar um botijão para casa. Eu estou aqui desde 7h50, mais ou menos, aproximadamente dessa hora, que eu levantei e já vim para cá. No sábado, 28 mil botijões de gás chegaram no DF. Parte desse carregamento foi direto para hospitais, asilos, condomínios e prédios públicos. Condomínios, hospitais, asilos, que são prioridades devido até a alguns contratos, né, com as companhias distribuidoras. Ainda não chegou nenhum relato de desabastecimento desde sexta-feira para cá. A previsão do Sindivargas é que a situação se normalize por completo até quarta-feira. Enquanto isso, o presidente da instituição recomenda que as pessoas não se desesperem. Como a procura, a demanda está muito alta, né, e acaba muito rápido. É até importantíssimo a conscientização da população em não estocar. Não há necessidade. Nessa semana será regularizado todo o abastecimento. Não há necessidade dessa correria. Olha, após o auge do desabastecimento na greve dos caminhoneiros, quase tudo voltou ao normal, mas alguns oportunistas tentam levar vantagem na venda de gás de cozinha. Não há razão nenhuma para faltar gás, até porque a produção continua e já não há obstáculos à circulação de caminhões nas rodovias. O problema tem sido provocado por distribuidores e até alguns revendedores inescrupulosos. O governo fez um acordo para dar desconto de 46 centavos no litro do diesel, por exemplo. Mas no fim de semana, a Petrobras e as distribuidoras venderam aos postos aqui do Distrito Federal diesel com desconto de apenas 19 centavos. Como é possível repassar os 46? O governo só fala em fiscalizar os postos. Precisa mesmo fiscalizar os postos e punir quem comete abusos. Mas falta agir com idêntico rigor para que a Petrobras e distribuidoras que viraram atravessadores não continuem desafiando a paciência do povo brasileiro. Agora vamos falar de racionamento. Amanhã ficam sem água Asa Norte, Noroeste, Vila Planalto, parte da Asa Sul, Itapuã, Vicente Pires, Samambaia e alguns bairros de São Sebastião. O reservatório do Descoberto está quase cheio, 93,9% da capacidade. E o Santa Maria chegou a 59,8%. O cronograma completo você encontra no site da caesb.df.gov.br. E agora uma oportunidade para quem quer aprender inglês, francês ou espanhol. Serão abertas as inscrições para os Centros Interescolares de Línguas. Por enquanto, as vagas são para os estudantes da rede pública que estão cursando entre o 6º ano e o ensino médio. E quem vai trazer mais detalhes ao vivo é a repórter Érica Blaney.
Boa noite, Érica. Quais são essas informações para quem quer participar do seu? Exatamente, Camila. Boa noite a todos. As inscrições começam amanhã e vão até o dia 22 deste mês. Por enquanto, as inscrições são apenas para aqueles alunos que ainda não estudam no Centro de Língua. Quem já estuda deve esperar a divulgação do cronograma na unidade que estuda. Além dos alunos do 6º ano, como você mencionou, até o ensino médio da rede pública, também podem participar aqueles que cursam a educação de jovens e adultos, o EJA. A inscrição é feita no site da Secretaria de Educação, que está aí no seu vídeo, www.educação.df.gov.br. Durante o processo de inscrição, o aluno ele deve escolher até 4 centros de línguas diferentes e para os quais ele deseja estudar, né? Ele escolhe lá, ele vai ser contemplado apenas com uma língua, obviamente apenas em um centro de língua, e também ele deve escolher o turno diferente do horário que ele estuda. O candidato só pode escolher uma língua, como eu já disse, e lembrando que a inscrição não garante a vaga, é um processo aí de sorteio. O resultado vai ser divulgado no site da secretaria, portanto, é necessário que você fique atento, acessa lá rapidinho, não perca essa oportunidade aí de falar uma outra língua, né, Camila? Exatamente, Érica. Obrigada. E atenção, prazo para as inscrições das vagas remanescentes do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, termina à meia-noite de hoje. Ao todo, são 310 mil vagas para quem deseja ingressar em uma instituição privada. Para participar, é necessário ter média positiva no Enem, acima de 450 pontos, e não ter tirado nota 0 na redação. As inscrições podem ser feitas no site fiesselecão.mec.gov.br. Mais de 34 milhões de brasileiros ganham a vida como autônomos. A maioria se vira em pequenos serviços, como os famosos bicos. Com base na nova lei trabalhista, o governo federal regulamentou esse tipo de contratação. Walter trabalha como mecânico durante o dia. Nesse emprego, ele tem a carteira assinada. Mas nas horas vagas, ele aproveita para fazer uns bicos como garçom. O trabalho autônomo ajuda a complementar a renda. Ajuda demais. Quando você tem uma semana que você não faz uma extra no serviço de garçom, pesa na despesa. Você sente dentro de casa, com os filhos, na parte de alimentação, de tudo. Você sente bastante. No último dia 24, o Walter e mais de 34 milhões de pessoas que trabalham como autônomos tiveram uma boa notícia. Foi publicado no Diário Oficial a portaria que regulamenta esse tipo de atividade profissional sem vínculo empregatício. Agora, o Walter espera que a mudança traga bons frutos. São muitas as pessoas que hoje em dia dependem dessa renda, né, que vivem disso, que não tem o fichado, que vive só do serviço de garçom. E a gente conta muito que isso dê certo sim, para que ajude no conjunto todos, né? Para esse advogado trabalhista, a regulamentação vai trazer mais segurança para o profissional autônomo. A portaria, ela vem, na verdade, regulamentar as novidades da reforma trabalhista. Então, ela mostra como que os contratos devem ser feitos e os detalhes dessa contratação. Na verdade, não chega a ser uma novidade, mas tem um efeito de orientação. O trabalho autônomo se caracteriza por ser uma prestação de serviço, sem carteira assinada. Ele pode até ter regras e metas a serem cumpridas, mas não tem uma rotina fixa de trabalho. Relação diferente do trabalho intermitente. O autônomo, ele não está protegido pela CLT, na medida em que não é uma relação de emprego. Já o intermitente, ele tem a proteção da CLT. Ele tem a carteira de trabalho assinada, mesmo que ele seja chamado de forma esporádica pelo patrão para trabalhar, e ele ganha proporcionalmente, né, com base em horas ou diárias. De acordo com a Organização Mundial do Trabalho, mais de 60% da população empregada no mundo, ou seja, 2 bilhões de pessoas, estão na economia informal. No Brasil, essa informalidade chega a 46%. Um homem foi preso neste domingo acusado de estuprar um menino de 12 anos em Ceilândia. De acordo com a polícia militar, o garoto saiu em busca de madeira para uma fogueira que ele montava com a família. Ele demorou, um dos tios foi atrás e achou o menino com vários machucados em uma rua da vizinhança. A criança contou o que aconteceu e a polícia militar foi chamada. O estuprador foi preso tentando pular o muro de uma casa. Ele tinha passagens por furto, tráfico, homicídio e receptação.
Reforço na torcida. Uma portaria publicada hoje no Diário Oficial estabelece horário diferenciado para funcionários públicos no governo federal durante os jogos da seleção brasileira na Copa da Rússia. Nos dias de jogos pela manhã, o expediente começa às 2 da tarde. Quando as partidas forem à tarde, o expediente termina 1. As horas não trabalhadas terão que ser compensadas até 31 de outubro. A Copa começa no dia 14 de junho e o primeiro jogo do Brasil cai no domingo, dia 17. A seleção enfrenta a Suíça às 3 horas da tarde, horário de Brasília. E uma escultura gigante de dinossauro feita em material reciclável foi erguida neste fim de semana no Espelho d'Água do Museu Nacional da República. A obra de 6 metros de altura é da artista plástica holandesa Maria Koik, que fica em exibição até o fim deste mês. Quem passa pela área central de Brasília se depara com monumentos como a Catedral, Biblioteca Nacional, Museu e com o dinossauro. Isso mesmo, um dinossauro. Mas esse aqui é feito de 10.000 garrafas PET e 100 quilos de latas de alumínio. A novidade chama a atenção e ninguém quer perder a chance de registrar o momento. Que é diferente, né? É legal ver coisas que a gente não utiliza e utilizando para o bem da nossa cidade. Fica bacana. As crianças ficaram super animadas com o dino no meio da cidade. Ele é muito legal. Eu gostei. Mas esse dinossauro tem um significado. O trabalho é dessa artista plástica holandesa que alerta a população para o perigo que a humanidade corre com o descarte irresponsável do plástico. Se continuar desse jeito, em 2050, os cientistas previram que haverá mais plásticos no mar do que peixes, o que é muito ruim. O projeto é uma parceria com o Museu Nacional e faz parte do Congresso Internacional Cidades Lixo Zero, que ocorre entre os dias 5 e 7 deste mês. Essa ação artística aqui, é voltada à sociedade. Ela foi construída pela Maria com a participação de voluntários que tiveram aqui durante 7 dias, de 9 às 18, botando a mão na massa, E assim, é arte, E a arte toca a pessoa, o ser humano, de uma forma bem sutil, provoca questionamentos. Então é uma ação lúdica que soma ao Congresso. Bem legal, né? Atenção, motorista, o DR vai realizar vários bloqueios ao longo do dia na EP, a partir das 10 da manhã desta terça-feira. As informações com Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Boa noite, Cláudio. Oi, Camila, boa noite. É isso mesmo, são as obras do trevo de triagem norte, As obras ali da saída norte aqui do Distrito Federal. Então, como você falou, o DR vai fazer vários bloqueios, assim como aconteceu na semana passada. Então, ao longo dessa terça-feira, teremos mais bloqueios lá na Épia, já a partir das 10 horas da manhã. Cada bloqueio será de aproximadamente 10 minutos e a expectativa do departamento é que esses bloqueios terminem por volta de 4 da tarde. O bloqueio ocorre no trecho ali próximo à ponte do córrego Ribeirão do Torto, na Épia, no sentido Brasília. E os serviços vão ser para auxiliar na obra de remanejamento da rede de alta tensão, aquela rede elétrica ali justamente instalada próxima à via, como eu falei, justamente as obras de construção do trevo de triagem norte. Então, tem essa mudança na rede, vai ser preciso fazer esse bloqueio por uma questão de segurança. Então, o DR alertando para este bloqueio que vai ser feito amanhã, a partir de 10 da manhã. É bom o motorista que for passar por aquela região, saída norte, ficar atento a esse bloqueio mais uma vez, Camila. Exatamente, Cláudio, já procurar uma alternativa, Obrigada, boa noite. E veja a seguir, de olho no combustível, o GDF vai divulgar na internet o valor das refinarias. O consumidor poderá saber a margem de lucro do empresário. Os detalhes no próximo bloco do Band Cidade. Até já.